amigos, o Galo vivendo os primeiros dias do trabalho de Jorge Sampaoli. O que tem feito o Sampa no Galo, hein? Vai mudar o time, já começou a esboçar o time. Quinta-feira, semana que vem, o grande desafio, a montanha para ser escalada pelo Galo, jogando no Mineirão contra o Cruzeiro. Desvantagem de 2-0. Quem tem as informações no Rádio Esportes é o Henrique André. Um abraço, bom dia, me conta tudo, Henrique. Bom dia, Thiago, bom dia para quem tá ligado no Rádio Esportes. Acabou agora há pouco a quarta atividade comandada por Jorge Sampaoli na cidade do Galo. Lembrando que ele chegou, né, no anteontem, já comandou um treino. Ontem, mais 2 treinos, né? Agora mudou ali a agenda. Os treinos que seriam em um período, agora em 2 períodos. E hoje, a mesma coisa. Acabou há pouco a atividade técnico e tática nos campos 5, 6 e 7, tá? O Sampaoli mostrando bastante intensidade nesses primeiros dias, é claro, como o Thiago destacou, pensando no clássico contra o Cruzeiro na quinta-feira. O zagueiro Juan, que foi contratado recentemente, segue fazendo recondicionamento físico, e o Lianco, que é a grande expectativa para o duelo contra o Cruzeiro, também segue treinando em separado. Então, sem novidades sobre estes 2 zagueiros. Mas olha só, tem uma novidade que pode agradar e muito o técnico Jorge Sampaoli, talvez para os treinos já do final de semana. Por quê? O Júnior Alonso ontem, no duelo entre Paraguai e Equador, levou o segundo cartão amarelo, está suspenso das eliminatórias, e o Atlético, neste momento, tenta com a Federação Paraguaia a desconvocação do xerife paraguaio, né? O Júnior Alonso, que é um velho conhecido do técnico Jorge Sampaoli. Então o Galo está fazendo este movimento e a gente pode ter informações ainda nesta tarde de um retorno antecipado do zagueiro que faz parte, é titular do Atlético e vai ser uma peça muito importante para o treinador argentino. E a gente convida agora no Rádio Esportes para bater um papo com a gente o Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Galo. E ele revela pra gente os bastidores da contratação de Jorge Sampaoli e também como é que tem sido, né, os primeiros dias do comandante argentino na cidade do Galo. Bom dia, Brax. Bom dia, Henrique. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Negociação intensa, complexa. Um processo desse nível não é simples. E em pouco mais de 24 horas tivemos um desfecho que os 2 lados queriam. E é muito pouco tempo para um movimento desse tamanho. Após nosso início de conversa, pesou muito a vontade dele, que desde a primeira reunião ressaltou que a torcida o queria muito aqui, e isso também foi levado em alta conta por nós, da gestão. Primeiros dias de muito trabalho, sem dúvida subimos a expectativa novamente, precisávamos de uma resposta forte e de um treinador com identificação com o Galo. Tá aí então, Paulo Brax participando com a gente aqui do Rádio Esportes. Ô Thiago, destacando, né, a velocidade desta tratativa, mesmo com o desejo do Sampaoli, mas aí teve que fechar valores, número de auxiliares. Então, o Paulo Brax falando, né, desse desafio da diretoria após a recusa do Martim Anselmi, correu contra o tempo e conseguiu contratar o Jorge Sampaoli, e destaca, né, que era um desejo muito grande do torcedor e que agora o Atlético tem a intensidade que era desejada pela diretoria. O Ale Oliveira e Alexandre Simões, vale lembrar que o Sampaoli não era a primeira opção da diretoria, era a primeira opção da bolha virtual, né? Na internet a torcida fez muito barulho pela volta do Sampaoli e ela acabou acontecendo. E agora, tendo dias para trabalhar, essa notícia do Alonso é muito importante, né? Porque pelo menos vai ter uma zaga para treinar, o que não tinha até o dia de hoje. Vejamos se o Atlético consegue trazer o Alonso de volta. Vamos trazer os comentaristas da Itatiaia, começando primeiro o aniversariante do dia trabalhando. Alexandre Simões, sábado, hoje, o aniversário dele, completando 83 anos. De rádio. De vida mesmo. Uma alegria, o Simões. Tá velho, é aniversário todo dia. Compartilhar com você esse momento. Que bom que você decidiu no dia do seu aniversário estar conosco, com os ouvintes do Rádio Esportes. Parabéns, amigo. Saúde e paz. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Ale. Muito obrigado, Henrique, a todo mundo. Ale não, né? Ale, paga uma aí, né, cachorro? Pode deixar, até 2. Ok. Ô, Thiago, é interessante assim, né? Você colocou essa questão aí da bolha virtual, mas talvez, assim, há males que vêm para o bem, né? Eu acho que o Sampaoli pode ser isso, sabia? Por mais que tivesse alguma resistência dentro do próprio Atlético, eu acho que para o momento que o time passa, para o momento que o Galo vai enfrentar,
eu acho que o Sampaoli talvez seja o nome ideal, sabe? Um cara vibrante. Eu tenho dúvida se ele vai ficar aqui até o final de 2027, né? Eu acho que isso todo mundo tem, até ele mesmo. Mas, de toda forma, para o momento, e o Atlético não pode esquecer de que tem aí o jogo da volta da Copa do Brasil, tem uma Sul-Americana em que ele tem muita chance, tem um Brasileirão aí em que ele precisa remar para sair lá de baixo, e eu acho que o Sampaoli é o cara que carrega aí o espírito, o perfil que pode fazer o Atlético virar o disco, sabe? Virar a sua história. Então, de toda forma, é um lado positivo, né? E eu acho que é interessante isso, né? Assim, pô, em 24 horas você fechar a contratação do Sampaoli, de toda forma, a gente critica tanto às vezes, né, a gestão do futebol do Atlético, eu acho que é um lado positivo, né? Então, com certeza não é um acerto fácil convencer o baixinho lá a um contrato longo desse e a um projeto que o Atlético diz, e diz com todas as letras, né, Henrique, que ao contrário de 2020... ele não terá a chave da Cidade do Galo, né? E nem aquele cheque em branco, né? Exato. O investimento será outro. Até porque os reforços ele não pode pedir porque a janela fechou. Né? Esse é o detalhe. Vamos ver se em dezembro o discurso vai ser o mesmo, né? Agora é fácil falar, que agora não tem como pedir mesmo. Eu quero ver se até dezembro isso vai se confirmar. Mas se for, aí é um lado positivo, né? Porque o Sampaoli, eu acho ele muito bom treinador. Né? Eu acho que o treinador também tem esse lado da gestão de grupo. Agora, todo mundo, Thiago, todo mundo evolui, ou tem a chance de evoluir, e tomara que o Sampaoli tenha evoluído nesse aspecto, tá? Porque assim, ele não vai desperdiçar o talento que ele tem como treinador por uma questão de relacionamento. Então, tomara que ele realmente tenha evoluído, que esses insucessos recentes na carreira dele tenham feito com que ele possa ter aprendido e crescido. Né? E que se isso realmente tiver acontecido, aí com certeza o Atlético vai lucrar e lucrar muito, porque de campo ele é muito bom e não sou nem eu que digo isso, né? São os jogadores que trabalharam com ele que destacam toda a capacidade que ele tem para poder armar uma equipe. O Ale Oliveira, o Coronel Claudio Honor e também a Dona Olívia, atleticanos, apaixonados, gostam do Rádio Esportes, estão completando 54 anos de casado. E ouvindo a Itatiaia com o Arley, esperando a sua opinião. 54 anos de casado, o Ale nunca vai chegar nem perto disso, Nem né? de vida. Não, de vida vai. Você já tem 54, okay. Vagabundo. Bom dia, Alê! Os primeiros dias do Sampaoli. O que você tem? Você é caseirinho de alguns jogadores do Galo. O que você tem de informação dos primeiros dias da chegada do Sampaoli na cidade do Galo, Alê? Muito bom dia, viu, Tiagão, companheiros. Parabéns mais uma vez pro Simões. Já tinha feito aniversário no sábado, né? Por isso que ele tá tão velho, né? 2 aniversários, 3 por ano. Fica complicado de administrar, né? Até o RG. Mas o Tiagão não foge muito o que disseram os companheiros, né? Que é um cara que tem um treinamento que é muito eficiente, muito dinâmico, de muita intensidade, tem conhecimento, sai um pouco fora da casinha, né? E o pessoal realmente está se esforçando muito para tentar atender o que o treinador tem pedido. Essa questão do relacionamento é uma parte muito importante, né, da gestão, né, do trabalho de técnico. Não sei se ele amadureceu como sugere o Simões, porque quando ele estava negociando com o Santos recentemente, uma das exigências dele foi o Hendrick, né? Ele pediu o Hendrick. Então, assim, bom da cabeça ele não deve estar. Ele melhorou, né? De 7 reforços para um só. Olha o lado positivo da coisa. Que o mesmo preço de 20, né? Mas de qualquer forma, a gente torce para que tenha um casamento bacana aí entre São Paulo e Atlético, porque certamente o Atlético precisava de um fato novo, de um choque. É bem verdade, né, o Tiagão, que nos últimos trabalhos, esse conhecimento do São Paulo não foi suficiente para transformar os seus times em vencedores, né? Isso aí a gente tem que ressaltar. Mas, com o material humano que ele tem, buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro, buscando fazer um bom jogo na quinta-feira e principalmente, Thiago, buscando a Sul-Americana, né? Que é muito viável, é muito possível a Sul-Americana. Eu acho que ele tem condição, sim, de realizar um bom trabalho e a gente torce para isso. Ô, Henrique André, eu disse que você tinha um convidado especial. Quem é? Quem é o convidado especial no programa de hoje, Henrique? Exatamente, Thiago. Diego Tardelli. A gente tá falando de artilharia de Mineirão, falando de clássico da Copa do Brasil. E o Tardelli entende muito bem disso. Ontem esteve no jogo da Seleção Brasileira no Maracanã, bateu um papo com o nosso companheiro de Itatiaia, nosso correspondente Matheus Dantas, e fala, né, se acredita ou não na remontada e na classificação do Atlético sobre o Cruzeiro na próxima semana. Fala aí, Tardelli. O clássico tudo pode acontecer, né? 2-0,
É difícil, principalmente pelo momento que o Cruzeiro está passando, né? O Cruzeiro vive, né, um momento maravilhoso no Campeonato Brasileiro. Mas acho que tem que continuar acreditando. O torcedor atleticano é assim, né? Nunca desiste. Tem que ligar o eu acredito de novo, né? Mas acho que com a chegada do Sampaoli, acho que vai mudar o ambiente, né? Acho que o Atlético vai em busca desse empate, desse resultado, tentar buscar os 2-0 lá. Então, vamos esperar aí. Dia 11 a gente vê o que é que dá. Tá aí, então, Tardelli, naquilo que o Alexandre falou, né? Que os jogadores também acreditam muito no trabalho do Jorge Sampaoli. E é claro que ele conversa com muita gente, é amigo do Hulk. Inclusive, né, Simões, aproveitar aqui e mandar um grande abraço para a família do nosso amigo Acas Fellinger, que faleceu na manhã de hoje, dessa sexta-feira. Uma notícia triste, né? Para quem sempre conviveu com o Acas. Foi assessor do Hulk por muitos anos, também assessor do Filipão e um cara bastante respeitado no meio do jornalismo e também do futebol. Então tá aí o Tardelli, Thiago, falando que acredita nesta classificação. E ontem, viu, Thiago, quem esteve também no Maracanã durante todo o jogo entre Brasil e Chile foi o Ivan Román, zagueiro do Galo, de 19 anos, que era reserva do Chile, jogou os 90 minutos, entrou numa bucha danada e não vai poder, assim como o Alonso, né, que vai retornar ao Brasil para treinar antes do Clássico, ele não vai poder fazer isso. E assim também como o Alan Franco, que estava suspenso ontem, não enfrentou o Paraguai. E na terça-feira tem pela frente nada mais, nada menos que a Argentina de Lionel Messi. É isso, o Alonso, boa notícia, voltando a integrar o elenco do Atlético, pelo menos é o desejo do Galo. O Alan Franco ganhou um descanso, né? Não vai poder participar, não participou do primeiro jogo, então joga no segundo. E o Ivan Román, ele foi bem, o Simões? Deu pra ver alguma coisa de diferente na atuação ali, Ale Oliveira, do Ivan Román na seleção chilena, ali? É muito difícil, né? Porque o Brasil teve um volume de ataque, assim, que era muito complicado, né? Ele teve que marcar ali um ataque de Premier League, né? De alto nível. Então, inclusive no lance do segundo gol, ele é um dos caras que foram driblados pelo Luiz Henrique, que entrou muito bem, né? E acaba ele não consegue fazer o corte. É difícil, mas eu acho que foi o que valeu ali, foi uma experiência que ele teve, que foi sensacional, né? O cara jogar contra a seleção brasileira no Maracanã, eu acho que é uma experiência, uma bagagem que ele adquire que é incrível. Mas, assim, falar que ele conseguiu ter um bom desempenho, eu acho que é muito otimismo. Eu acho que valeu mais pela vivência mesmo. Ô Alexandre Simões, a gente vai falar muito ainda do jogo do Brasil, claro, da atuação da nossa seleção, mas o Ale destacou bem, difícil, né? Você ter um recorte de jogo, porque o Brasil amassa e ele fica naquele desespero. Agora, tava vendo o mapa de calor, ele atuou muito pela direita, né? Ele ficou ali quase como um último zagueiro fechando a direita, como lembrou o Alega no segundo tempo. Desespero marcar o Luiz Henrique. Total e absoluto, mas né? para um garoto vale a experiência, sim, né? Pro Maracanã claro, lotado, seleção brasileira. Pro Galo, dúvida. Ele volta mais cascudo. Isso, sem dúvida nenhuma. E é um jogador que faz parte aí, a seleção chilena, ela vai precisar passar por uma renovação importante, né? É lanterna das eliminatórias. Pior campanha das eliminatórias, quer dizer, a gente está dizendo de um Chile aí que há 2 décadas dominava o futebol sul-americano, né? Sendo bicampeão da Copa América, o primeiro título até sob o comando do Jorge Sampaoli. Mas, agora, Ale, o lance lá do Luiz Henrique, tadinho, tava dentro da área, né? A área é a proteção do atacante, né? E o Luiz Henrique é muito habilidoso, né? Muito mais qualidade do Mas dentro da área não pode travar? Não, mas aí até a câmera balançou. Você achou que ele todo mundo achou que ele ia cruzar, chutar, ele... Você vai mais forte ali, pega o cara, é pênalti. Não, mas travar a bola, não. Travar a bola pode, mas ele não conseguiu, né? Então foi isso que eu falei. Se ele trava a bola, ele não tava no Atlético na seleção chilena, ele era o Real Madrid, entendeu? Por isso que ele tá aprendendo ali ainda, pô. Você quer que o cara vai travar o Luiz Henrique? Sim, mas é que a função do zagueiro, então ele devia sair da frente. É muito mais mérito. A próxima vez ele sai da frente, vamos melhor. Pensar assim, né? A seleção, ótimo. Realmente são jogadores, né? Assim, sai um Estevão, entra o Luiz Henrique. A seleção brasileira realmente... vou te falar, viu, o Thiago, a gente vai falar de seleção mais pra frente, então eu falo. Mas esse Luiz Henrique joga bola demais. Ontem encheu os olhos no Maraca. 12:06 com o Henrique André. Notícia de última hora, o Galo fez um acordo com o Daverson, o Deivinho da piscadinha. Tá encostado, né? Tá sobrando mais que giló na janta no Fortaleza. O Deivinho fez um acordo com o Galo na justiça, Henrique. Pois é, Thiago, são verbas rescisórias, né? Que o Atlético teria que ter pago ao Daverson na transferência para o Fortaleza. Isso não foi pago. Valor de R$ 919.833,83, que agora se transformaram em R$
R$592 mil, que serão divididos aí em 7 parcelas. A primeira é a maior, de R$548 mil, e as outras cerca de R$90 mil. E o Atlético também vai ter que arcar com os honorários da defesa do ex-atacante do Galo, e isso vai render mais R$54 mil, 54.600 para ser mais exato, que vai ter que sair dos cofres do Atlético. Então, Deivinho saindo caro para o Galo e já não tá com tanta moral mais no Fortaleza, tá afastado por lá. Tá encostadaço. Agora futebol é uma teta, né? O cara vai levar 1 milhão só pra ir embora. Eu te contar.